Você já sentiu como se alguém estivesse drenando sua energia? Mesmo sem gritar, sem agredir, sem fazer nada de errado? Como se depois de conversar com essa pessoa, você ficasse exausto, confuso, duvidando de si mesmo. Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, descobriu algo perturbador. As pessoas mais perigosas não são as óbvias. Não são os agressores violentos ou os inimigos declarados. São aquelas que parecem inofensivas, às vezes até charmosas. Podem ser amigos próximos, familiares, colegas de trabalho. E o pior, elas nem sabem que estão destruindo você. Nos próximos minutos, vou te mostrar os 3 tipos de pessoas que Jung identificou como verdadeiras ameaças psicológicas. E no final você vai aprender exatamente como se proteger delas. Mas atenção, depois de assistir isso, você nunca mais vai olhar para as pessoas da mesma forma. Antes de começar, você precisa entender quem foi Carl Jung. Ele não era um psicólogo qualquer. Jung foi discípulo de Freud, mas foi além. Ele mergulhou nas profundezas da mente humana e descobriu algo assustador. A maior parte do que nos controla está escondido no inconsciente. E isso não vale só para você, vale para todo mundo ao seu redor. Em seu livro O Eu e o Inconsciente, Jung revelou que quando alguém é cego para suas próprias sombras, para suas próprias feridas, essa escuridão procura um hospedeiro. E muitas vezes, esse hospedeiro é você. Jung chamou isso de projeção psicológica. É quando a outra pessoa joga em você o que ela não consegue encarar nela mesma. E aí você deixa de ser uma pessoa e vira um espelho distorcido dos problemas alheios. Agora que você entendeu isso, vamos aos 3 tipos mais perigosos. Tipo 1. O manipulador inconsciente. O primeiro tipo é talvez o mais comum e o mais difícil de identificar. É aquela pessoa que te culpa por tudo que ela sente. No começo, ela parece frágil, sensível, profunda. Você acha que pode ajudar, que pode entender ela melhor do que os outros. Mas com o tempo, você percebe algo estranho. Você está sendo arrastado para um campo de batalha que não é seu. E nessa batalha, você já começa perdendo. Jung disse, aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. E muitas vezes, esse destino tem nome, tem rosto, e senta à mesa com você. O manipulador inconsciente vive em projeção constante. Ele não te vê como você realmente é. Ele vê uma parte perdida dele mesmo. Quando ele sente raiva, a culpa é sua porque você provocou. Quando ele está triste, é porque você decepcionou. Quando ele se sente inferior, é porque você age como superior. E a manipulação é tão sutil que você começa a se questionar. Será que eu fui insensível? Será que eu disse algo errado? Será que eu sou tóxico? E é exatamente aí que a armadilha se fecha. O pior é que essas pessoas costumam ser carismáticas. Elas têm uma intensidade emocional que te atrai. Você pensa, eu posso ajudar essa pessoa. Eu posso curá-la. Mas Jung alertou. Quanto mais você tenta salvar alguém que se recusa a mergulhar dentro de si mesmo, mais você afunda junto. Você deixa de ser quem você é e vira um personagem na narrativa doentia dessa pessoa. Um salvador, um vilão, um traidor. Qualquer coisa, menos você. Sinais de alerta. Você se sente emocionalmente drenado depois de falar com ela. Você é constantemente culpado por coisas que não fez. Suas conversas sempre giram em torno dos problemas dela. Você começa a duvidar da sua própria percepção da realidade. A única forma de se proteger é desenvolver consciência. Pergunte-se sempre: o que estou sentindo agora é meu? Ou foi induzido? Porque o manipulador inconsciente não invade sua vida com violência. Ele entra pela brecha da sua empatia. Tipo 2. O dono da sombra reprimida. Mas existe algo ainda mais perigoso. Imagine viver com alguém que parece perfeito. Sempre controlado. Sempre educado. Sempre correto. Mas por trás dessa fachada de equilíbrio, há uma força prestes a explodir. Este é o dono da sombra reprimida. Alguém que empurrou tudo que considera errado, feio ou inaceitável para o porão da alma. Jung dedicou boa parte da sua obra a entender a sombra. Em Aion, ele diz: a sombra é tudo aquilo que o indivíduo se recusa a reconhecer em si mesmo, mas que insiste em se manifestar de alguma forma. A sombra não é o mal do mundo. Não é o outro. É interna. É o ódio que você não admite sentir. É a inveja que você racionaliza. É a sexualidade que você reprime. É a ambição que você disfarça de humildade. Tudo que você rejeita em si mesmo não desaparece. Vira sombra. E como Jung ensinou, aquilo que você não torna consciente dirige sua vida, e você chama isso de destino.
O dono da sombra reprimida não parece perigoso no início. Pelo contrário. Muitas vezes é alguém admirado, disciplinado, prestativo. Mas tem algo estranho. Ele não tolera fraqueza nos outros, reage mal à espontaneidade, se incomoda com emoções intensas. Sempre parece carregado, mas nunca explode, até que explode. E quando isso acontece, é devastador. Essa pessoa vive em vigilância emocional constante. Não se permite sentir. E por isso, condena quem sente. Não se permite errar. E por isso, ataca quem erra. Ela se torna moralista, exigente, controladora. Mas tudo isso é só uma tentativa de manter o inconsciente sob controle. Jung foi claro. Quanto mais forte a máscara, mais reprimida a sombra. E quanto mais reprimida, mais brutal será sua manifestação. Você pode identificar isso em pessoas que têm reações desproporcionais, explodem por pequenas coisas, guardam rancor por anos, sabotam relacionamentos de forma passivo-agressiva. São as famosas pessoas difíceis, que ninguém entende porque são tão amargas, tão ressentidas, tão críticas. A resposta está na sombra, não integrada, não reconhecida, não aceita. E aqui está o ponto mais importante. A sombra não é feita só de coisas ruins. Jung deixou claro que ela também contém seu potencial negado, sua criatividade reprimida, sua força escondida. Mas quando a sombra é ignorada, tudo isso vira veneno. E esse veneno contamina o relacionamento, o ambiente, e especialmente quem está mais próximo. Viver com o dono da sombra reprimida é como viver ao lado de um campo minado emocional. Você nunca sabe onde está pisando até ser atingido. A proteção? Reconhecer os padrões. E ter coragem de estabelecer limites, mesmo que a pessoa pareça do bem. Tipo 3. O vampiro psíquico. E agora, o tipo mais silencioso, o mais insidioso. Algumas pessoas não querem sua presença. Elas querem sua energia. E vão fazer de tudo para drenar. Não com violência, não com agressão explícita, mas com demandas sutis, vitimismo crônico, dependência emocional disfarçada de afeto. Este é o vampiro psíquico. Jung falou sobre isso em O Eu e o Inconsciente. Ele mostrou que uma das maiores ameaças ao processo de individuação, o caminho para ter a plenitude, são os relacionamentos simbióticos. Aqueles onde duas pessoas não se reconhecem como indivíduos separados, mas como extensões psíquicas uma da outra. O vampiro psíquico precisa da sua atenção constante, do seu conforto diário, de você estar disponível o tempo todo. Mas por trás da carência há um vazio que não é seu e que você nunca conseguirá preencher. Você começa oferecendo apoio, depois dá tempo, depois tolera abuso emocional em nome da compreensão, até perceber que toda a sua energia foi drenada e que você não sabe mais onde o outro termina e onde você começa. A exaustão é profunda, não é só física, é existencial. Parece que sua alma está sendo devorada gota a gota, dia após dia. Jung falou de pessoas que, incapazes de se sustentar psiquicamente, se ligam aos outros como parasitas emocionais. E por mais cruel que pareça, essa é a verdade. O vampiro psíquico não quer crescer. Ele quer ser carregado. Mas o perigo não está só no esgotamento. Está na dissolução do seu eu. Você começa a se sentir culpado por querer espaço, egoísta por querer silêncio, frio por querer distância. Porque o vampiro psíquico é mestre em inverter papéis. De vítima vira acusador. De carente vira manipulador. E antes que você perceba, está vivendo para evitar crises, para manter a paz, para sustentar um vínculo que está te matando por dentro. Sinais de alerta. Você se sente exausto após interações com essa pessoa. Você sente culpa por estabelecer limites. A pessoa sempre tem uma crise. Quando você tenta se afastar, você vive para atender às necessidades emocionais dela. Jung oferece um caminho: tornar o inconsciente consciente. E isso vale tanto para os outros quanto para nós mesmos. Porque talvez em algum momento da vida você também tenha sido um vampiro psíquico, ou um manipulador, ou um dono de sombra. Nenhum de nós está imune. Todos temos sombra, todos temos dor. A diferença está em quem tem coragem de olhar para dentro e quem escolhe projetar esse peso nos outros. Então, recapitulando. 1. O manipulador inconsciente. Te culpa por tudo que ele sente e te transforma em espelho dos problemas dele. O dono da sombra reprimida. Parece perfeito, mas está prestes a explodir. Tudo que ele rejeita em si mesmo vira bomba relógio. O vampiro psíquico. Drena sua energia através de dependência emocional disfarçada de afeto. Mas a lição mais importante que Jung nos deixou não é só sobre identificar essas pessoas.
É sobre reconhecer essas dinâmicas em nós mesmos. Porque a verdade é que todos nós, em algum momento, podemos cair nesses padrões. Todos temos partes não integradas. Todos temos sombras. A diferença está na consciência. Quando você se torna consciente dos seus próprios padrões inconscientes, você para de projetá-los nos outros. Quando você integra sua sombra, ela deixa de te controlar. Quando você reconhece suas feridas, você para de transformar as pessoas ao seu redor em curativos. Jung disse algo poderoso. Até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Então, a pergunta que fica é: você vai continuar vivendo no piloto automático, sendo controlado por forças que não compreende? Ou vai ter a coragem de olhar para dentro, encarar sua sombra e finalmente se tornar consciente? Porque só quando você se conhece de verdade é que você consegue se proteger das sombras dos outros. Este vídeo foi um espelho, uma ferramenta de autoconhecimento. Se você chegou até aqui, significa que está pronto para ver, para nomear, para se libertar. E essa é a maior lição que Jung poderia nos ensinar. O verdadeiro poder não está em evitar pessoas perigosas. Está em não ser uma delas.